Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A parábola do semeador. E de novo se pôs a ensinar à beira do mar, e se juntaram à roda dele tantas pessoas que, entrando em uma barca, se assentou dentro do mar. E toda a gente estava em terra na ribeira. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia segundo o seu modo de pregar. Ouve. Eis saiu o semeador a semear, e ao tempo de semear, uma parte caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia profundidade de terra. Mas logo que saiu o sol, se entrou a queimar, e como não tinha raiz, se secou. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a afogaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu. E um grão deu a 30, outro a 60 e outro a 100. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E quando se achou só, lhe perguntaram os 12 que estavam com ele, qual era o sentido da parábola. Ele lhes disse, a vós outros é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que vendo vejam e não vejam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não suceda que alguma vez se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhes disse, não entendeis esta parábola? Pois como entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e estes são os que estão junto do caminho, nos quais a palavra é semeada. Mas quando a têm ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E assim mesmo são aqueles que recebem a semente em pedregulho, os quais, quando têm ouvido a palavra, logo a recebem com gosto, mas não têm raiz em si, porquanto perseveram até certo tempo. Mas depois em que, levantando a tribulação e a perseguição por amor à palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as fadigas do século e a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada, afogam a palavra e assim fica infrutuosa. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Parábola da lâmpada e da medida. Dizia-lhes mais, porventura vem a luzerna para a meterem debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é assim que a trazem para porem sobre o candeeiro? Porque não há coisa alguma escondida que não venha a ser manifesta, nem coisa alguma feita em oculto que não venha a ser pública. Se algum tem ouvidos de ouvir, ouça, também lhes dizia, atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida em que medir aos mais, vos medirão a vós, e ainda se vós acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Parábola da semente. Dizia também, tal é o reino de Deus como um homem que lança a semente sobre a terra, e que dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota, e cresce sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz primeiramente a erva, depois a espiga, e por último o grão, grado na espiga. E quando produzir os frutos, mete logo a foice, porque está chegado o tempo da ceifa. Parábola do grão de mostarda. Ainda dizia, a que coisa semelharemos nós o reino de Deus? Ou com que parábola o compareceremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas depois de semeado, cresce e faz-se mais alto que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de modo que as aves do céu podem vir pousar debaixo de sua sombra. E assim lhes propunha a palavra, com muitas parábolas, tais como estas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes.
e não lhes falava sem usar de parábolas, mas tudo explicava, depois em particular a seus discípulos. Tempestade acalmada. E naquele dia, já sobre a tarde, lhes disse: passemos a banda da além. E despedindo a gente, o levaram consigo, assim mesmo como estava na barca. E outras embarcações que com ele estavam o seguiram. Então se levantou uma grande tormenta de vento que metia as ondas na barca, de sorte que ela se encheu d'água. Entretanto, estava Jesus dormindo na polpa sob um travesseiro. Então eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, a ti não se dá que pereçamos? E levantando-se, ameaçou o vento e disse para o mar: cala-te, emudece. E cessou o vento, e seguiu-se uma grande bonança. Então lhes disse Jesus: por que sois vós assim tímidos? Assim não tendes fé? Ficaram eles sobremaneira penetrados de temor, e uns para os outros diziam: quem julgas que é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.